No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Presidente Jair Bolsonaro entrega ao Congresso o MP que institui programa Auxílio Brasil em substituição ao Bolsa Família a partir de 2022. No dia da votação no plenário da Câmara de proposta de voto impresso, Forças Armadas desfilam tanques e veículos de guerra pela esplanada dos ministérios, em clara provocação de Bolsonaro à ordem democrática. Tribunal Superior Eleitoral apresenta notícia-crime contra Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal por vazamento de inquérito sigiloso da Polícia Federal. Essas e outras notícias na edição desta terça-feira, 10 de agosto do ano de 2021 do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Nós temos explorado seguidas vezes aqui no programa o aprofundamento da relação entre os militares e o governo de Jair Bolsonaro, com as atitudes especialmente do ministro da Defesa, general Braga Neto, e dos 3 comandantes das Forças Armadas, mas quem também dá seguidas mostras de alinhamento à retórica golpista do ex-capitão são os clubes militares. O jornalista Rubens Valente, em sua coluna no site UOL, expôs um episódio recente que se deu após a divulgação de uma mensagem conjunta entre essas entidades representando as 3 forças. Eu passo a leitura agora da coluna, que tem o título Clubes Militares não explicam a ameaça velada de Outubro Vermelho. A ameaça velada contida na nota conjunta divulgada pelos 3 clubes militares continua sem esclarecimento, 6 dias após ter sido divulgada na última segunda-feira. Os 3 clubes, naval, militar e da aeronáutica, representam militares da reserva e reformados e não são a palavra oficial da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Após fazer críticas ao Tribunal Superior Eleitoral e apresentar uma defesa do que chamou de sistema de urnas eletrônicas com voto impresso auditável, a nota conjunta dos militares terminou com um ultimato. Abre aspas, o prazo final para a resolução desse imbróglio visando as eleições de 2022 será outubro. Esperamos que não seja um outubro vermelho, mas sim verde e amarelo, pelo bem do Brasil. Fecha aspas. A nota divulgada no site oficial do Clube Militar do Rio foi assinada pelos presidentes dos 3 clubes, o almirante Luiz Fernando Palmer Fonseca, do Clube Naval, o general Eduardo José Barbosa, do Clube Militar, e o major brigadeiro do ar Marco Antônio Carbala Pérez, do Clube de Aeronáutica. A coluna enviou um e-mail com 6 perguntas iguais aos 3 clubes, mas não houve nenhuma resposta. Por telefone, o Clube Militar confirmou que a mensagem foi recebida, mas não disse se ela seria ou não respondida. As perguntas foram enviadas aos clubes Naval e Militar na terça-feira. A mensagem ao Clube da Aeronáutica foi remetida na quarta-feira. As perguntas que ficaram sem resposta seguem abaixo na íntegra. Caso os clubes militares se manifestem, este texto será atualizado. O que os presidentes dos clubes militares querem dizer com Outubro Vermelho? Estão sugerindo ou insinuando que haverá derramamento de sangue no Brasil caso não haja resolução desse imbróglio?
Caso os clubes militares tenham sugerido que poderá haver derramamento de sangue no Brasil em outubro, como os clubes militares chegaram a essa conclusão? O alerta sobre o alegado risco levantado pelos clubes militares é baseado em alguma ação que os clubes militares ou seus filiados vão tomar, ou que têm conhecimento de que poderão ocorrer no país caso o imbróglio não seja resolvido? Em caso positivo, qual ação seria essa? Ao sugerir, insinuar que poderá haver um outubro vermelho se questões políticas e técnicas não foram resolvidas, os clubes militares acirram os ânimos de parte da sociedade brasileira, em especial daquela militância que segue o presidente Jair Bolsonaro, que também questiona, sem dispor de qualquer prova técnica, como ele mesmo admitiu publicamente, a lisura de eleições que ainda nem ocorreram. Qual é o atual compromisso dos clubes militares com a União Nacional? Essa ideia é para os clubes militares fundamental para o país? Se a União Nacional é fundamental para o país, por que os clubes militares emitem uma nota que lança dúvidas sobre a União Nacional ao contrapor Outubro Vermelho com verde e amarelo, estabelecendo uma divisão nacional? Os clubes militares agora passam a considerar a ideia de uma guerra civil. Se é o caso, qual o objetivo desse comportamento dos clubes militares? Os clubes militares têm noção das consequências sociais, políticas e econômicas advindas de uma catastrófica guerra civil, tal qual pode ser visualizada a partir da expressão Outubro Vermelho. Se tem noção, por que alimentam essa possibilidade ao vincular um Outubro Vermelho à solução de questões técnicas e políticas? Segundo a Constituição, as Forças Armadas destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Os clubes militares têm noção de que sinais ameaçadores, como os presentes na nota, suposto Outubro Vermelho e prazo final, perturbam a estabilidade política, econômica e social e, assim, atingem os poderes constitucionais e a manutenção da lei e da ordem. Na nota, os clubes militares fazem uma longa crítica à tecnologia de informação usada para a contagem dos votos de brasileiros, colocando em dúvida o sistema eleitoral, também sem apresentar provas técnicas de fraudes que já tenham ocorrido. No entanto, há mais de 25 anos já foram eleitos em cargos diversos por esse mesmo sistema inúmeros militares reformados ou da reserva, incluindo o presidente da República, que é capitão reformado, foi eleito e tomou posse após a confirmação do Tribunal Superior Eleitoral. Os clubes militares colocam em dúvida essas eleições de 2018, inclusive de militares da reserva ou reformados. Os clubes militares não deveriam se ater à realidade dos fatos em vez de dar vazão a teorias conspiratórias já descartadas por inúmeros setores da vida brasileira, incluindo especialistas, órgãos de controle e o judiciário. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGM Faixa Livre.
Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o jornalista e vice-presidente da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, Cid Benjamin. Cid Benjamin, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia aos ouvintes do Faixa Livre e às meninas da produção. Cid, muito obrigado por você mais uma vez dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Cid, os atos irresponsáveis e atentatórios do presidente Jair Bolsonaro finalmente tiveram a reprimenda das mais altas cortes do país, tanto o Supremo Tribunal Federal como o Tribunal Superior Eleitoral. Os ministros Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux atiraram contra o ex-capitão em discursos muito firmes pela primeira vez em quase 3 anos de seguidas ameaças à democracia. Isso se deu especialmente depois daquela live em que o Bolsonaro disse que traria provas de que as eleições de 2018 foram fraudadas e, evidentemente, nada de concreto apresentou. O Fux chegou a dizer que, abre aspas, a independência entre poderes não significa impunidade para atos contra instituições, fecha aspas. A atitude dos ministros se deu de maneira correta, na sua opinião, Cid? O tom dos discursos, tanto do Barroso como do Fux, foi o mais indicado para o momento do país? Anderson, o Bolsonaro tem tido uma atitude irresponsável e antidemocrática e criminosa em relação à questão das eleições, não é de hoje. Eu lembro que há mais de um ano, quando ele começou a dizer que já tinha sido roubado nas eleições anteriores, teria vencido no primeiro turno, e a roubalheira impediu que fosse reconhecida, etc., nós da ABI fomos ao TSE, chamando a atenção no TSE que isso era muito grave. O Bolsonaro estava, na verdade, querendo desacreditar o processo eleitoral. E ele tinha que ser chamado às falas. Isso há mais de um ano. Então nós pedimos ao TSE que intimasse o Bolsonaro para que apresentasse essas tais provas que ele diz que tem. O TSE saiu pela tangente, preferiu empurrar com a barriga esse tipo de questão. Só que continuou e aumentou a campanha do Bolsonaro contra as eleições e para desacreditar o processo eleitoral. De forma que agora, um certo atraso, o TSE chamou o Bolsonaro a que se explique, que mostre as provas. E naturalmente ele é um fanfarrão, é um bobalhão, o Bolsonaro, não tinha prova nenhuma. Então, me parece que foi correta a atitude do TSE neste momento. Veio atrasada, um ano e pouco de atraso. Teria sido melhor se no ano passado tivesse sido feito esse tipo de questionamento ao Bolsonaro, porque a coisa não teria crescido como cresceu. Entende? De qualquer maneira, a atitude dos dois ministros, do Barroso e do Fux, foi boa agora e chama atenção também para um outro fato. Havia uma reunião marcada entre os 3 poderes, e o Fux desmarcou essa reunião. Uma reunião já marcada com o Bolsonaro e com os presidentes da Câmara e do Senado, foi desmarcada por conta das declarações absolutamente criminosas do presidente da República. Isso foi um comportamento correto também. É preciso que o Bolsonaro sinta que ele não vai fazer o que quer sem ter qualquer tipo de reação. De maneira que eu, da mesma forma como critiquei há pouco mais de um ano a omissão
da Justiça Eleitoral e do Supremo diante das afirmações de Bolsonaro, agora é o aplauso. A grande questão, Cid, é que essa reação dos senhores magistrados demorou demais a acontecer, você não acha? O Bolsonaro fez de tudo para esgarçar a democracia do país, pôs em dúvida, sem qualquer tipo de prova, o nosso sistema eleitoral e não mudou o discurso. Ele manteve os ataques aos ministros do STF, xingou o Barroso de filho da não sei o quê e disse que parte do STF quer a volta da corrupção. Qual é o limite desse sujeito, Cid? Aliás, alguma instituição é capaz de colocar um limite nele? Anderson, o Bolsonaro não tem limites. Ele tem um objetivo. Ele não vai entrar nessa eleição para perder. Ele sentindo que vai perder, e tudo indica que perderia, ele vai tentar alguma coisa, algum golpe de mão, algum mecanismo que impeça a derrota. O que o Trump fez nos Estados Unidos pode ser fichinha com o que ele pode fazer aqui. Até porque nos Estados Unidos as instituições são mais fortes. As Forças Armadas não acompanharam o Trump naquela palhaçada da invasão do Capitólio. Aqui não se sabe qual é a situação das Forças Armadas. E o Bolsonaro tem reservas nos seus amigos milicianos, nas polícias, que podem de fato criar um problema maior. De qualquer forma, eu saúdo a reação do judiciário. Quer dizer, se é verdade que demorou, diz o dito popular que antes tarde do que nunca, né? Os militares, Cid, que vinham apoiando o Bolsonaro desde o início do mandato, na verdade desde a campanha eleitoral, parece que começam a fazer um movimento, ainda que tímido, de abandonar o barco. Na última semana, houve aquele almoço entre o comandante da Aeronáutica, o brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior, com o decano do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, para tentar colocar panos quentes nessa fervura, garantindo que as Forças Armadas não apoiam uma aventura golpista no Brasil. E parece que o papo entre os oficiais do alto comando é nesse sentido mesmo, Cid, de que o Bolsonaro vem passando dos limites. Será que os militares podem deixar o governo à deriva depois desses últimos episódios? Olha, essa discussão, se os militares vão apoiar ou não o governo, já é uma discussão errada. Militar não tem que apoiar ou deixar de apoiar o governo. Tem que cumprir suas funções institucionais. Não tem relação com o governo. As Forças Armadas são uma instituição que deve ser preservada, mas é uma instituição de Estado. Ela não tem que ficar se relacionando, apoiando ou deixando de apoiar tal ou qual presidente. De maneira que está mal colocada essa coisa. E eu não. Os militares têm que cumprir suas funções, ficar nos quartéis, tratar das suas funções constitucionais. Sua relação com os presidentes, os vários que se sucedam, são relações institucionais, não tem que ficar soltando nota sobre isso, sobre aquilo, e apoiando ou deixando de apoiar algum governo. Isto posto, os militares se ligaram demais ao governo Bolsonaro e estão pagando um preço muito alto em relação a isso. Claro que estão sendo regiamente recompensados. O que tem de militar em boquinha no governo são mais de 6 mil, segundo tem sido publicado. Entende? Isso significa duplicar o salário, às vezes triplicar o salário, entende? Sem contar em outras vantagens na Previdência, enfim, uma série de coisas que os militares têm recebido. Se eles vão largar ou não o apoio ao governo, quer dizer, eu não sei, eu não tenho informações privilegiadas a esse respeito. Agora, acho esse tema está mal colocado. Militar não tem nem que estar em discussão se o Exército vai apoiar ou não o governo. O Exército não tem que apoiar ninguém, tem que cumprir suas funções. E chama atenção para as boquinhas que o Exército está recebendo, seus integrantes estão recebendo, algumas delas absolutamente esdrúxulas e até vexatórias. Por exemplo, aquela palhaçada do general Pazuello, participando daquela manifestação de motocicletas ali e tal, em apoio à candidatura do Bolsonaro. Ele não podia fazer isso, é um oficial que não está na reserva, ele está na ativa e tal. O Exército diz que vai apurar essa questão, mas dá um prazo de 100 anos
para sigilo. Por que tem que ter sigilo essa apuração? Porque 100 anos. Isso é um vexame. É uma coisa. Os próprios militares mais conscientes, mais equilibrados, e eles existem, não são todos do estilo do Bolsonaro, mas mesmo esse pessoal mais consciente, mais equilibrado, com mais senso de ridículo, vê que isso é escandaloso. Isso é um deboche. Dá 100 anos de sigilo, quer dizer, não está ligando para instituições. De maneira que eu não sei, os militares um dia eles vão largar essas boquinhas. Não sei se largarão agora, se largarão mais adiante. Agora, eu tenho certeza de uma coisa: essas boquinhas, esse comportamento que eles estão tendo é altamente atentatório contra a imagem das Forças Armadas. Só que essa turma das Forças Armadas, Cid, está mais do que queimada, essa que é a verdade. Temos visto aí as descobertas da CPI da pandemia, de uma série de oficiais envolvidos em escândalos de corrupção. Coronel Blanco, Coronel Elcio Franco, o próprio Eduardo Pazuello, isso para citar apenas 3 nomes. Esse pessoal embarcou com tudo nos esquemas que a política mais rasteira oferece a quem quer se dar bem, se locupletando do dinheiro público. Hoje está claro, e a CPI está mostrando isso, que havia 2 quadrilhas no Ministério da Saúde, encabeçado por um general. O Ministério que era encabeçado por um general da Ativa. A quadrilha do Centrão e a quadrilha do pessoal militar, do Exército. Veja, eu não estou acusando as Forças Armadas de estarem envolvidas em corrupção, mas altas figuras das Forças Armadas estão claramente envolvidas em corrupção. Entende? E o Exército não pode reagir como se fosse, está mexendo conosco com Força Armada. Vamos parar de fricote, francamente. Quer dizer, os militares agora vão ter um salvo-conduto para se meter em esquema de roubalheira. Quer dizer, esses coronéis aí, intermediários de negócios com poder público, e negócios que não conseguem explicar, entende? O general que teve que é da Ativa, que teve no Ministério, quer dizer, é preciso que as Forças Armadas compreendam que quando elas estiverem compactuando com esse tipo de coisa, e estão compactuando, porque estão querendo defender essa gente, entende? Elas vão estar comprometendo a imagem. Entende? Qualquer cidadão consciente compreende que é preciso preservar, é interesse do país ter Forças Armadas respeitadas, enfim, valorizadas pela população. Agora é possível que elas se deem ao respeito. Entende? Elas atuando da forma como têm atuado no governo Bolsonaro, elas perdem o respeito da sociedade e todos os brasileiros conscientes. Com o Centrão aumentando o preço do apoio ao Jair Bolsonaro, Cid, esse afastamento dos militares dos principais cargos do governo acaba sendo algo mandatório para que o ex-capitão consiga manter alguma estabilidade política. Os profissionais da política sobressaem em um cenário como esse, de um governo fragilizado? Olha, primeiro eu não estou vendo o afastamento dos militares do governo Bolsonaro. Isso não está acontecendo. Eles continuam lá, mantêm as boquinhas, mantêm o seu... inclusive a solidariedade a esse presidente inteiramente desclassificado. Entende? Você vê chefes de Forças Armadas interagindo nas redes sociais, apoiando o governo, fazendo. Não é papel deles fazer esse tipo de coisa. Entende? Então não vejo esse afastamento, não. Quer dizer, imagino, eu digo só imagino, não tenho mais elementos, que haja muito mal-estar em determinados segmentos das Forças Armadas. E eu digo isso não porque sejam mais progressistas, não sejam tão de direita, como não estou falando de posição política. Eu estou falando de um mínimo de vergonha na cara. Um mínimo de vergonha na cara. Entende? O Bolsonaro agora, por exemplo, semana passada, há 10 dias, ele deu a metade, fez com que a Fiocruz, ele deu uma medalha para a mulher dele por serviços prestados à saúde pública. Quer dizer, que história é essa? Que essa moça... o que se sabe dela é que ela recebe dinheiro na conta o Queiroz faz depósito na conta dela. Que grande serviço ela prestou para ganhar medalha, sabe? Francamente, quer dizer... E os militares estão nessa mixórdia toda.
estão nessa mixórdia toda. Entende? Ou bem, eles se tocam de que isso aí é uma coisa que afeta duramente a imagem das Forças Armadas. Isso é muito ruim para o país, porque, como eu disse, o país tem interesse, é de interesse nacional ter Forças Armadas respeitadas, valorizadas, mas elas têm que se dar o respeito. Elas não podem ficar nessas boquinhas dando 100 anos de sigilo para apurar qualquer coisa, que vai ser uma coisa pública. Qual foi o papel, afinal, desse senhor, esse chamado Pazuello, naquela manifestação política? Enfim, é uma coisa que não tem que ter sigilo aí. Qual é o sigilo? Ou estava ou não estava, e claramente ele estava. Pegou um microfone no carro de som, fez discurso lá apoiando o Bolsonaro, enfim, que por sinal já está fazendo campanha eleitoral fora de hora, também é um crime eleitoral que ele está fazendo, e está fazendo impunemente até agora. Enfim, está tudo fora dos eixos. E nesse sentido, as Forças Armadas não estão se descolando do Bolsonaro, não. Quanto ao Centrão, o Centrão são profissionais daquele velho tipo de política que o Bolsonaro antigamente criticava, e hoje sentou no colo do Centrão. O Bolsonaro está sentado no colo do Centrão. Até quando o Centrão vai apoiá-lo? Não sei, realmente. Se, de fato, as coisas caminharem para uma derrota do Bolsonaro na eleição, esse pessoal do Centrão vai também se candidatar no mesmo dia para renovar seus mandatos. É bastante possível que eles pulem fora do Bolsonaro, entende? Não queiram pular dentro da cova que o atual presidente genocida vai estar. Então, eu já disse em alguns artigos, isso aqui mesmo no Faixa Livre, o Centrão, na verdade, não se vende. Ele se deixa alugar, porque, dependendo das conveniências, da sua sobrevivência e seu fortalecimento político, ele pula fora. Ele tem esses esquemas de corrupção. O Centrão é um grupo criminoso que está na política, que está no governo para roubar, entende? E está fazendo isso com todo o apoio do presidente da República, que sentou no colo do Centrão. Só que agora o presidente da República trouxe um esquema dele, dos militares. E aí está havendo problemas entre os dois esquemas. O esquema dos militares e o esquema dos velhos ladrões do Congresso. Então, até quando o Centrão vai dar apoio, eu não sei. Agora, sei que eles são profissionais da política. Eles não vão se suicidar se o Bolsonaro desabar a ladeira abaixo. O detalhe, Cid, é que o Jair Bolsonaro já se mexe em torno daquelas medidas eleitoreiras para reconquistar o apoio popular e amealhar votos em 2022. Ele anunciou recentemente aquela reformulação do programa Bolsa Família, que passará a se chamar Auxílio Brasil e pode pagar às famílias até R$ 400 em média, mais do que o dobro dos atuais R$ 190. Além disso, haverá uma série de benefícios, como bônus para emprego como porta de saída e linha de crédito especial para os beneficiários. Esse tipo de medida, Cid, para conquistar a simpatia das parcelas de renda mais baixa da população brasileira, é capaz de cacifar o Bolsonaro a renovar o mandato? Atualmente, as pesquisas de intenção de voto mostram que ele deve sofrer um revés fragoroso em 2022. Anderson, essas medidas são eleitoreiras, não há dúvida. Ele está fazendo isso por conta da eleição. Agora, quer saber de uma coisa? Eu aplaudo, eu acho bom que ele faça, porque está ajudando gente que está muito lascada. O governo Bolsonaro foi um governo de ataque aos setores mais pobres, ataque aos direitos dos trabalhadores, do início ao fim. Então, eu, por exemplo, defendo um esquema de renda básica para todos os mais pobres, entende? Independentemente do governo, e mesmo que o governo criminoso, como esse que nós temos, vá obter dividendos políticos. Quer dizer, eu não tenho dúvida que o Bolsonaro, ao falar nessas medidas, ele está de olho na eleição, querendo melhorar seu capital político. Não importa. É bom que elas sejam tomadas, que melhora a vida de muita gente que está lascada. Isso vai mudar o quadro eleitoral? Não creio. As pessoas julgam
os governos e definir seus votos, não só por uma ou outra questão. Há um governo Bolsonaro que, como um todo, é um horror, é um desastre. E eu diria, inclusive, que é um governo que é um não governo. O Bolsonaro não trabalha, ele passa o dia andando de motocicleta e indo para lá e para cá e falando bobagem lá pro cercadinho na porta do Alvorada. E o governo todo está desmilinguindo, entende? Se ele toma essas medidas, vai melhorar a vida de algumas pessoas. Acho positivo que tome. Acho que a oposição deve apoiar essas medidas e, ao mesmo tempo, mostrar que tem um caráter eleitoreiro, etc., e que elas não podem definir o voto das pessoas. Eu confio que o Brasil, com ou sem essas medidas do Bolsonaro, vai ser livre desse presidente genocida o ano que vem. Essa reforma eleitoral que está em discussão no Congresso, Cid. Na semana passada, o voto impresso não passou pela Comissão Especial da Câmara, mas o Arthur Lira, presidente da Casa, disse que vai levar o texto à análise do plenário com pouquíssimas chances de aprovação. O que preocupa é a possibilidade de o Distritão passar, inclusive já para as próximas eleições. Esse que seria talvez o maior retrocesso da história da representação política no país desde a redemocratização, uma perda incalculável para os partidos e, evidentemente, para a população. Quais os prejuízos que nós podemos ter, Cid, com essa proposta do Distritão no Congresso passando? É hora de se pensar em uma reforma política? Anderson, há muito que melhorar nas regras das nossas eleições. Agora, é preciso deixar claro, essa conversa de voto impresso, isso aí é conversa de quem quer melar o jogo. Quando os bolsonaristas defendem uma apuração pública, com torcida, enfim, do voto impresso, na verdade, imagino que vai ser isso, as milícias ocupando lá o Maracanãzinho para ver a apuração. Quando eles acham que o voto impresso é fundamental, entende? Vamos imaginar a seguinte situação, milicianos amigos do Bolsonaro votam em A, mas afirmam depois, em seguida, não, eu votei em B, e a cédula estava em A, apareceu impressa lá em A. Quer dizer, essa cédula, nessa altura, já está no meio das outras. Como você apurar, como você afirmar se ele está dizendo verdade ou não? E o que fazer nessa situação? Aquela maquininha, aquela urna eletrônica, estará viciada, não tem como saber a partir daí. Então você vai afastar o resultado daquela urna. Isso for feito em milhares de sessões eleitorais. Quer dizer, na verdade, você tem como auditar as urnas eletrônicas, mas a auditagem não é feita pelo papel impresso. Todo mundo tem conta bancária e é um processo eletrônico. Você faz depósitos, você faz transferências, etc. A auditagem disso aí não é com o papel. A auditagem disso é nos programas. E os programas são plenamente auditados, já foram, podem ser de novo, etc. É dado amplo acesso aos partidos, às instituições da sociedade, para que vejam se os programas foram mexidos, se estão corretos ou não. Esta é a auditagem. O voto impresso não garante auditagem nenhuma. Ao contrário, ele dá a brecha para que milicianos amigos do presidente da República melem a eleição, derrubem tudo. Quanto a essa proposta de reforma eleitoral, isso é um retrocesso brutal. Os partidos estão muito desgastados, porque há muitos partidos de aluguel. E isso tem que ser visto, mecanismo para que impeça isso. Agora, o chamado distritão, e para deixar claro o que ele significa para o nosso ouvinte, é o seguinte: você vota num candidato, mas serão eleitos individualmente os candidatos com mais votos. Então, o que vai ter de jogador de futebol e artista sendo eleita é brutal, independentemente das propostas políticas. Hoje em dia, não. O cara entra num partido, computa o voto de cada um e os votos do mesmo partido são somados. Então, se um partido teve 20% dos votos, ele vai eleger 20% dos deputados. Entende? Então se valoriza as correntes de opinião, que os partidos são, ou pelo menos devem ser, e devemos trabalhar aqui para que cada vez mais sejam, são correntes de opinião
São agremiações em que o cidadão, o eleitor, ele se identifica e vai votar naquele cara, e ao votar naquele cara, ele está também fortalecendo uma certa corrente de opinião. Com esse distritão, quer dizer, os partidos deixam de ter sentido, não precisa mais de partido. Entende? E o partido, o que é um partido? É a organização de um conjunto de cidadãos a partir de uma proposta determinada, uma visão política determinada, um olhar determinado para a sociedade. Então você acaba com os partidos. Entende? Se eles já têm problemas, é muito pior não haver partidos. E daí, então, é um retrocesso brutal. Eu confio que isso não vai passar. Nosso Congresso é ruim, mas um mínimo de equilíbrio ele tem que ter. Tanto assim que eu acho que isso não passa, assim como não passa também essa proposta com a qual o Bolsonaro quer melar a eleição, que é a do voto impresso. Eu queria me ater um pouco mais, Cid, a essa questão do voto impresso. Até dentro da própria esquerda, esse é um tema controverso. Eu vejo gente defendendo a necessidade de impressão do voto pela urna eletrônica para que seja possível mais uma forma de auditagem do resultado eleitoral, mas outros citam que a urna é segura, inviolável e inteiramente auditável. Independente de tudo isso, Cid, é importante lembrar que nós não estamos em tempos normais, entre aspas. O bolsonarismo é capaz de tudo para tumultuar as eleições. Eu não duvido um eleitor do Bolsonaro chegar na urna, digitar o número de um outro candidato e dizer que ela foi manipulada ao ver o voto impresso, alegando que votou no ex-capitão. Eu queria ouvir a sua opinião a respeito dessa polêmica, Cid. Nesse momento, a impressão do voto seria vantajosa para uma maior lisura do processo eleitoral? Seria motivo para mais confusão? Eu já tratei disso na pergunta anterior. E hoje eu já não aceito. Se em algum momento alguém pode dizer, não, de repente pode ser melhor, é mais um elemento para... No quadro atual, na situação que existe, com a presença de grupos paramilitares funcionando como as milícias, imagina na Zona Oeste do Rio de Janeiro, só para dar esse exemplo, uma apuração feita em seguida, às 5 da tarde, lá, contando o voto com presença popular na Zona Oeste. Quer dizer, vai dar morte, porque quem protestar contra alguma tentativa de roubo vai sofrer retaliação. Em relação aos setores de esquerda, ou progressistas, ou bem-intencionados, ou democráticos, que já defenderam o voto impresso, eu acho que tudo bem. Isso. Agora, hoje em dia, neste quadro, quem defende o voto impresso, eu acho que ou está muito, muito equivocado, ou está mal intencionado, realmente. Quer dizer, não dá para não ver que esse é o gancho, esse é o pretexto que o Bolsonaro está querendo, para melar a eleição, para inviabilizar a eleição e evitar a sua derrota. Então, eu não perdoo politicamente esses segmentos democráticos, que são muito pequenos. A gente, pela tua pergunta, dá a impressão que é muito. Não é muita gente, não. Está pingado. Não, isso não vai passar na Câmara, não vai passar. Quer dizer, algumas figuras do PDT, o próprio Ciro Gomes falava nisso, parou de falar, porque está feio. Quem fala nisso hoje está colado, está aliado, está ajudando o bolsonarismo. Então, não dá nem para levar a sério esse tipo de coisa no momento. Cid, vocês da Associação Brasileira de Imprensa têm tido um papel de destaque na defesa da nossa democracia durante todo esse governo do senhor Jair Bolsonaro, se posicionando de maneira firme contra esses arroubos autoritários do ex-capitão em uma série de notas, e não foi diferente na última semana, quando, em parceria com diversas entidades do chamado Pacto pela Vida e pelo Brasil, como a CNBB e a OAB, enviaram ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, uma carta em solidariedade e em apoio às urnas eletrônicas, destacando as tentativas de ruptura da ordem institucional promovidas pelo presidente e afirmando que a ameaça de não realização das eleições em 2022 é uma, abre aspas, ofensa grave que não se pode tolerar, fecha aspas. Qual é o significado desse tipo de iniciativa das entidades, Cid? O que ela simboliza em um momento tão grave que o país atravessa? O significado é a resistência democrática.
o Bolsonaro não vai fazer desse país o que ele quer sem resistência. E chama atenção que não são só essas entidades, ABI, OAB, CNBB e outras. Na verdade, essas entidades que semana passada enviaram uma carta ao ministro Barroso, Luiz Roberto Barroso, são um número de 6 entidades. Mas elas, na verdade, expressam um segmento progressista da sociedade. Mas outros segmentos que nem são tão progressistas também têm se manifestado em defesa das eleições, defesa do processo eleitoral e contra os arroubos ditatoriais do Bolsonaro. Chama atenção para também uma outra carta do pessoal do sistema financeiro, dos grandes burgueses, etc., que também não estão embarcando. Boa parte deles apoiou o Bolsonaro na eleição e tal, mas já não estão embarcando nessa conversa dele, porque sabem o seguinte: a ditadura se sabe como começa, não sabe como termina, como é que ela se desenvolve. E mesmo os setores da burguesia estão se descolando. Se você pegar a grande imprensa também, que sempre funcionou como um partido político da burguesia em muitos momentos, quer dizer, os grandes jornais, as principais redes de TV, não estão embarcando nessa onda do Bolsonaro. De forma que as manifestações da ABI são manifestações que estão sintonizadas até com outros segmentos, com os quais nós não temos necessariamente concordância em muitos outros pontos, mas temos um ponto em comum, que é a defesa da eleição e da democracia. E isso aí tira espaço para o Bolsonaro. Isso aí acaba também influindo na cabeça de outras pessoas. Acaba influindo nas próprias Forças Armadas, que veem que elas estão numa canoa absolutamente, ou devem ver, numa canoa absolutamente furada, enfim, com a sua imagem colada a de um genocida. Agora, Cid, a cada dia eu fico mais convencido de que esse país não foi feito para amadores. Surgiu a notícia nos últimos dias de que o José Luiz da Atena, aquele sujeito de extrema-direita que apresenta programas pinga-sangue na TV, teria sido sondado para ser vice nas chapas de Ciro Gomes, Guilherme Boulos e Jair Bolsonaro. No caso do Boulos, a informação foi passada ao vivo em uma conversa entre os dois, em uma entrevista. Eu te confesso que não estou entendendo mais nada, Cid. Você consegue explicar como o Datena, que deve ser candidato à presidência pelo PSL, se encaixaria em uma chapa com o Ciro Gomes ou o Guilherme Boulos? Não consigo explicar. Ou isso foi conversado em tom de gozação, ou então alguém está maluco. Aí, ou os candidatos, ou pré-candidatos, ou enfim, figuras, personalidades do campo progressista, se admitiram mesmo esse tipo de coisa ao vivo. Enfim. Eu tenho muitas restrições a alguns dos nomes citados, mas não vejo, com exceção do próprio Bolsonaro, que é da mesma patota do Datena, mas o Datena numa chapa com o Boulos, que não vai ser candidato, ele já disse que não será candidato a presidente, ou numa chapa com o próprio Ciro Gomes. Entende? Não vejo essa possibilidade. E, de fato, se isso é verdade, eu também não estou entendendo muita coisa. Cid, eu queria encerrar te questionando a respeito desse desfile militar intimidatório que teremos hoje em Brasília, no dia da votação da proposta do voto impresso pela Câmara, quando as Forças Armadas vão circular pela esplanada dos ministérios até o Palácio do Planalto com tanques e veículos de guerra, como parte de uma cerimônia de entrega ao presidente do convite para presenciar o maior treinamento militar da Marinha no Planalto Central, que se dará na próxima semana. A operação, chamada Formosa, terá, além de veículos anfíbios, aeronaves, carros de combate, veículos de artilharia, lançadores de foguetes e a participação de 2.500 militares. Como é que você está interpretando, Cid, essa ação dos militares com total apoio do Jair Bolsonaro? Eu te confesso que só vejo provocação e ameaça nesse gesto. Anderson, o caráter de tentativa de intimidação dessa história, entende? É evidente, é claro. No dia que vai ser votada a questão do voto impresso, ele leva uma coluna de tanques, veículos blindados, para entregar um
um envelope, um convite, quer dizer, é uma vergonha, é uma vergonha. E o Exército se presta a isso, né? Quer dizer, na verdade, é preciso que militares com senso de ridículo vejam como eles estão se desgastando, como estão sendo usados por esse psicopata. Entende? O Exército não merecia, apesar de todos os erros que cometeu, apesar dos crimes que cometeu na ditadura militar, ele não merecia, hoje em dia, estar tendo esse tipo de tratamento. Ele está sendo trazido para vexames a cada instante, entende? Pelo Bolsonaro. Entende? Quer dizer, se é para entregar um convite, precisa ir de tanque agora, sabe? Tá bom que o Bolsonaro está privatizando os Correios, mas não precisa ter um comboio de tanques e de baterias antiaéreas para fazer essa entrega. Isso é uma palhaçada do Bolsonaro e que está envolvendo o Exército na história. Cid Benjamin, mais uma vez, muito obrigado por esse diálogo aqui conosco no programa. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui meu forte abraço. Anderson, um abraço para você também, para as jovens meninas da produção e para os ouvintes do Faixa Livre. E eu me coloco sempre à disposição no Faixa Livre. Quando quiserem me convidar, eu estou aqui pronto, porque acho que é um dever cívico, digamos, quer dizer, fortalecer e apoiar e participar programas, iniciativas como essa do Faixa Livre. Tá? Então, um forte abraço a todos e até a próxima. E vamos nos unir em defesa da democracia e contra os arroubos autoritários do presidente da República. Conversamos aqui com o jornalista e vice-presidente da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, Cid Benjamin. Como vocês, ouvintes, sabem, o Faixa Livre tem passado por um processo de transição nos últimos tempos, que provocou algumas mudanças e também adaptações às novas tecnologias. Uma delas é justamente a adoção de uma chave Pix, essa nova modalidade de transferência de valores para os ouvintes que desejam contribuir com qualquer quantia para a manutenção do programa. Portanto, para você que já aderiu a essa nova tecnologia, a chave Pix da conta do Faixa Livre é o nosso e-mail, ouvinte@programafaixalivre.com.br. Repetindo, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Para você que faz transferências da maneira tradicional, a nossa conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, no Banco Itaú, agência 1964, conta corrente de número 03004, dígito 1. Repetindo, a agência do Banco Itaú, 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para a realização de depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984-550-0001-41. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33984-550-0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nessa conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estarão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. Então, repetindo mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br e a conta corrente da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964, conta de número 03004, dígito 1. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento o coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros, a FUP, David Bacelar. David Bacelar, bom dia.
Bom dia, Anderson, Celeste, e todos os ouvintes do programa Faixa Livre que estão nos acompanhando nesse momento, em especial a todos os petroleiros e petroleiras, trabalhadores e trabalhadoras que estão sintonizados agora no programa Faixa Livre. David, muito obrigado por você se dispor a novamente dialogar conosco aqui no programa. David, o Tribunal de Contas da União parece que deu razão a todas as denúncias que vocês, da Federação Única dos Petroleiros, vêm fazendo ao longo dos últimos tempos, especialmente após a assinatura de um termo de compromisso e cessação entre a Petrobras e o CAD. Depois de realizar uma auditoria, o TCU verificou haver risco ao pleno abastecimento de todos os mercados regionais de combustíveis, tendo em vista os desinvestimentos da Petrobras, especialmente a venda das refinarias, conforme nota publicada em seu site. Ou seja, agora o crime para o país, que é essa postura entreguista do governo federal em relação à nossa principal estatal, já tem provas produzidas por um órgão de Estado. Como é que você analisa esse caso, David? Você sabe nos dizer como se deu essa auditoria do Tribunal de Contas da União e o que ela representa nesse cenário de privatização fatiada da Petrobras? Em primeiro lugar, Anderson, é bom destacar que esse TCC, assinado pela Petrobras e o CAD, está sendo questionado também na Justiça. Nunca se viu na história do país uma intervenção tão grande do CAD sobre uma empresa, seja ela pública, estatal ou até mesmo privada. Está interferindo nos negócios da Petrobras de uma forma direta. E realmente o que nós tivemos agora, vindo do TCU, a partir dessa auditoria realizada por esse órgão do Estado brasileiro, é algo que significa muito para nós, brasileiros e brasileiras. Essa auditoria ela é fruto de uma série de denúncias que a FUP e seus sindicatos vêm fazendo ao longo dos anos, junto com a Anapetro, que é a Associação dos Acionistas da Petrobras, e que surtiu efeito. Denúncias essas que foram feitas não somente ao TCU, mas a outros órgãos e também à imprensa, que tem nos ajudado bastante. Essa auditoria ela representa muito nesse cenário em que a Petrobras ela vem sendo privatizada aos pedaços, ou seja, está sendo esquartejada, um modelo de privatização, por sinal, muito diferente do que está ocorrendo com a Eletrobras, que já teve votações aprovando a sua privatização, tanto na Câmara como no Senado, e dos Correios, que infelizmente houve aprovação na Câmara, indo agora para o Senado Federal. É um processo de privatização às escusas, e o TCU, que é o Tribunal de Contas da União, tem a obrigação de fiscalizar todo esse processo. Nós estamos demonstrando algumas irregularidades. O TCU, por sinal, ainda fará o julgamento desse processo, dessa denúncia que nós fizemos agora no dia 11 de agosto, ou seja, ainda nessa semana, verificando essas irregularidades no contrato de compra e venda da refinaria do Alves. E também teremos aí, nesse processo que será julgado, a participação da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Petrobras, que é presidida pelo senador Jean Paul Prats, lá do Rio Grande do Norte, especialista, por sinal, no setor de petróleo e gás. Então, essa auditoria que trouxe esse relatório bastante relevante, que teve aí a sua autoria através do atual ministro do TCU, o senhor Alton Alencar Rodrigues, ela tem uma repercussão muito grande. Não somente ele participou disso, mas também o secretário da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás. Eles precisam dar uma explicação à sociedade brasileira. Então, entendemos que esse relatório ele vai nos ajudar na nossa argumentação, nos vários processos que temos na Justiça Federal, na CVM, na CGU e no próprio TCU, e conseguimos, junto com os senadores Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, e com o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, uma audiência pública, que por sinal foi pautada na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, e que nós deveremos ter aí o anúncio em breve da data dessa audiência pública, onde estarão presentes esses dois senhores, e com certeza
nós estaremos pleiteando a nossa participação para debatermos esse assunto, porque o TCU apenas verificou o que nós já tínhamos denunciado há anos, não somente a FUP, não somente o INEP, mas também o BNDES e a ANP reconheceram que caso essas refinarias venham ser vendidas, ou seja, venham ser privatizadas, nós teremos a possibilidade real de desabastecimento, principalmente de gás de cozinha, em algumas regiões remotas do nosso país. Então, é fruto da nossa luta que se dá não apenas nas fábricas, não apenas no Congresso Nacional, não apenas na Justiça, mas também nas diversas denúncias aos órgãos de fiscalização, como o TCU e a própria imprensa brasileira. A grande questão, David, é que além da falta de gás de cozinha, gasolina e óleo diesel, a privatização dessas unidades vai gerar ainda mais aumento dos preços do que aqueles que já estão ocorrendo, devido à equivocada política de reajustes da gestão da Petrobras, baseada nesse indecente preço de paridade de importação, o PPI. A população brasileira é a principal prejudicada por esse entreguismo imposto pela gestão Bolsonaro, David. Sim, Anderson. Sem dúvida alguma, quem mais sofre com essa política de preços dos combustíveis mantida pelo governo Bolsonaro é o povo brasileiro, é o cidadão, a cidadã que adquire hoje a gasolina a quase R$ 7,00, o diesel já beirando os R$ 5,00 e pessoas que não conseguem nem mais comprar um botijão de gás de 13 quilos porque já ultrapassa os R$ 100,00, chegando a alguns estados do nosso país a algo em torno de R$ 140, R$ 150,00, o que significa aí que o gás de cozinha hoje reflete, né, ele representa 10% ou mais de 10% do salário mínimo e quase a totalidade do auxílio emergencial que é dado pelo governo federal. Isso, conforme nós já estamos falando desde outubro de 2016, se dá por uma política de preços equivocada, que tem como base o preço de paridade de importação, que atrela os combustíveis, os derivados de petróleo aqui no Brasil, ao preço do barril do petróleo no mercado internacional, ao dólar e aos custos de importação de derivados, mesmo o Brasil sendo autossuficiente em petróleo, e sendo o Brasil também produtor de derivados de petróleo nas suas refinarias, ou seja, nas refinarias da Petrobras, que por sinal estão à venda. Refinarias essas também que estão sendo subutilizadas desde quando essa política de preços ela foi implementada, sendo utilizadas aí em média entre 70% e 74% da sua capacidade de produção, fazendo com que essa capacidade ociosa seja suprida por empresas que estão importando derivados de petróleo de outros países, principalmente diesel, gasolina e gás de cozinha, beneficiando essas importadoras e beneficiando refinarias que estão em outros países. Isso prejudica a própria Petrobras, porque ela perde grau de participação no mercado brasileiro e principalmente a população brasileira que paga essa conta, porque quem está se beneficiando, se favorecendo com o PPI, o preço de paridade de importação, são esses grandes empresários, grandes empresas internacionais e acionistas da Petrobras, que hoje estão aí tendo lucros exorbitantes, a exemplo do lucro do último trimestre, ou seja, do segundo trimestre desse ano, quando a Petrobras teve 42 bilhões de reais de lucro líquido e que está transferindo para esses acionistas 31,6 bilhões de reais nas costas do povo brasileiro. É bom lembrar que antes nós não tínhamos essa política de preço. De 2003 a 2014, ou seja, praticamente 10 anos, o gás de cozinha ele ficou congelado entre R$ 33 e R$ 37 reais. Nós tínhamos preços justos para a gasolina e para o diesel, e agora, infelizmente, desde o golpe de Estado, com o Temer implementando o PPI aqui no Brasil e com o Bolsonaro mantendo essa política de preços, nós temos aí a população brasileira não tendo condições de pagar
pelos combustíveis aqui no nosso país, como dissemos, mesmo o Brasil sendo autossuficiente de petróleo, mesmo o Brasil tendo refinarias para refinar esse petróleo. E para piorar ainda mais, Anderson, a situação, eles querem vender 9 refinarias da Petrobras. Nós estamos falando de mais da metade da capacidade de refino que a Petrobras hoje tem no Brasil, o que vai fazer com que o cidadão e a cidadã fique ainda mais refém desses preços de paridade de importação, porque o empresário, ou melhor, o grande capital financeiro internacional que tem vindo para o país adquirir essas refinarias, vai ter como base do preço o PPI, ou seja, eles deverão praticar os preços que hoje estão aí sangrando a população brasileira, ou praticar preços ainda maiores, porque não haverá concorrência em algumas regiões do país, a exemplo do Amazonas, ou seja, do norte do Brasil, onde a REMAN atende, do Nordeste brasileiro, onde a RELAM atende, e lá do sul do país, extremo sul do nosso Brasil, no Rio Grande do Sul, onde a REFAP atende aquela região. Então, infelizmente, é o que você colocou, a população brasileira é, sem dúvida alguma, a principal prejudicada por esse entreguismo que está sendo imposto pelo governo Bolsonaro. Com a divulgação desse documento pelo TCU, David, vocês da FUP ganham mais fôlego para lutar contra essa estratégia criminosa de privatização das nossas refinarias. Como é que vocês pensam em atuar daqui para frente com essa prova de um órgão de Estado em mãos? É possível se reverter esse quadro? Como aqui já coloquei, Anderson, nós iremos utilizar esse documento, que é o documento de um órgão de fiscalização do Estado brasileiro, estamos falando do Tribunal de Contas da União, nas nossas ações judiciais. São inúmeras as ações que nós temos em todo o país questionando a venda, a privatização, a entrega dessas refinarias, principalmente pelo fato de termos aí prejuízos para a população brasileira, a exemplo dos monopólios regionais que serão constituídos, mantendo esses mercados que são cativos às refinarias reféns dos preços que serão ali implementados. Também temos o risco de desabastecimento, que agora o TCU reconhece e evidencia nesse relatório, e por tabela o aumento dos preços dos derivados de petróleo, dos combustíveis, para a população brasileira. Nós temos esse julgamento do mérito da nossa reclamação no Tribunal de Contas da União, dia 11/8. Ainda temos pendente um julgamento no Supremo Tribunal Federal de uma reclamação feita pelo Congresso Nacional. Aqui estamos falando do então presidente do Congresso à época, o senador Davi Alcolumbre, e de uma reclamação atual do senador Rodrigo Pacheco, que questionam essas privatizações que são feitas sem passarem pelo Congresso Nacional, desrespeitando a Constituição Federal Brasileira, desrespeitando uma própria decisão anterior da Suprema Corte Brasileira, que diz que as empresas que não são subsidiárias, ou seja, são ativos da empresa mãe, da holding Petrobras e de outras holdings, de outras empresas públicas estatais, deveriam ter um processo amplo, licitatório, transparente para a sociedade brasileira e o aval do Congresso Nacional Brasileiro. Então temos aí ainda alguns julgamentos a serem feitos pela Justiça no nosso país e com certeza absoluta esse relatório da auditoria do TCU vai nos ajudar muito a fortalecer a argumentação que temos utilizado em essas várias ações que estão aí transcorrendo em todo o país. Como é que o Judiciário tem se posicionado frente a tudo isso, David? O Supremo Tribunal Federal deveria ser o guardião dos interesses do povo diante de um governo que só quer saber de favorecer o capital hegemônico e os especuladores internacionais. Há algum comprometimento das nossas mais altas cortes com a soberania nacional, David? Bem, Anderson, sem generalizar, é importante dizer que nós temos tido grandes derrotas no judiciário brasileiro. Infelizmente, apesar de uma posição bastante coerente ao encontro da Constituição Federal Brasileira e em defesa da soberania nacional,
do voto histórico do ministro Lewandowski, nós tivemos algumas derrotas no Supremo Tribunal Federal. A exemplo da derrota que nós tivemos com relação a uma medida cautelar, a partir dessa reclamação feita à época pelo senador Davi Alcolumbre, presidente do Congresso Nacional Brasileiro na última legislatura, que fez com que, infelizmente, a maioria dos ministros ali da Suprema Corte Brasileira entendesse que não deveriam suspender a venda da refinaria Landulfo Alves na Bahia, através de uma medida cautelar, porque não consideraram os nossos argumentos válidos. É óbvio que não se trata ainda do julgamento do mérito desse processo, mas ali nós esperávamos que a soberania nacional ela fosse defendida pela Suprema Corte Brasileira, para que aquelas irregularidades que nós estamos denunciando a diversos órgãos de fiscalização e estamos aí pleiteando a suspensão da venda no judiciário, viesse a ser acatada. Caso, obviamente, a gestão da Petrobras ela comprovasse que não houve ou não está havendo nenhum tipo de irregularidade, a Suprema Corte iria decidir num julgamento de mérito. O problema é que agora ninguém sabe quando esse processo, essa ação, será colocada em pauta da Suprema Corte Brasileira para o julgamento do mérito. E mesmo assim, se for colocada, nós temos aí dificuldades de acreditar que ministros que votaram a favor da manutenção dessa venda, dessa privatização, dessa entrega, mudem seus votos. Apesar disso, nós temos aí feito um trabalho de peregrinação nos gabinetes dos ministros da Suprema Corte Brasileira para que essa ação ela seja colocada em pauta a partir do presidente do STF e nós tenhamos aí a nossa soberania nacional, que é um dos princípios da Constituição Federal Brasileira, resguardada, protegida. Até então, infelizmente, nós temos visto aí a maior parte dos ministros flertarem com o capital hegemônico, favorecendo e facilitando a vida daqueles que estão vindo, como aves de rapina, pegar, praticamente furtar, como fazem aí aqueles que são receptadores de produtos que são roubados. E aqui, infelizmente, não está sendo diferente. Nós temos visto aí, aqui no Brasil, por exemplo, a venda da refinaria da Bahia ser feita a um preço vil, a preço de banana. Como diz Sérgio Gabrielli, é um preço na bacia das almas. A refinaria que vale entre 3 e 4 bilhões de dólares, sendo vendida por 1 bilhão 650 milhões de dólares. E, infelizmente, o que a gente lembra, sem generalizar, obviamente, não temos aí a petulância ou a indecência de dizer que são todos os ministros, mas temos aí de concordar que em muitos desses julgamentos, aquela frase lá do Romero Jucá, numa conversa com o Machado, que era o presidente da Transpetro, dela ter indícios de verdade. Como eles disseram, infelizmente parece ser que esse grande acordo nacional é com o Supremo e com tudo. Eu gostaria que você comentasse também, David, esse relatório da Petrobras com os resultados de produção e vendas da empresa para o segundo trimestre desse ano, apresentando uma expressiva alta tanto na produção de derivados como no volume de vendas para o mercado interno. Em relação ao segundo trimestre de 2020, a produção média de derivados teve um salto de 6%, saindo de 1,64 milhão de barris diários para 1,74 milhão no último trimestre. Esse aumento na produção foi seguido pelo crescimento de 17,7% no volume de vendas para o mercado interno, passando de 1,5 milhão de barris diários em 2020 para 1,76 esse ano, o que reflete uma maior participação da Petrobras no mercado brasileiro. Esses resultados também são influenciados pelo arrefecimento da crise da pandemia, não é, David?
Como é que vocês da FUP interpretam esses números? Sim, esse número reflete realmente uma comparação entre o segundo trimestre de 2021, que demonstra toda essa recuperação, com o segundo trimestre de 2020, período em que nós tivemos o pior momento da pandemia da Covid-19, não somente aqui no Brasil, mas em todo o mundo e no mercado de petróleo e gás. Mas interessante dizer que, apesar desse aumento de 17,5% do volume de vendas aqui no mercado interno, o que nós mais destacamos é o aumento dos preços dos derivados de petróleo aqui no país, que nesse período aí de um ano cresceu em 103%, especificamente em 102,9%. E por conta justamente disso, nós tivemos aí esse lucro líquido recorde que a Petrobras tem em um trimestre, de 42,9 bilhões de reais, e que promove a transferência dessa riqueza não para o povo brasileiro, mas sim para os acionistas, e boa parte desses acionistas são de outros países. Hoje, infelizmente, 40,2% das ações da Petrobras estão nas mãos do capital estrangeiro, na verdade 40,6%. Então temos aí um prejuízo para a população que paga mais caro pelo gás de cozinha, pelo diesel e pela gasolina principalmente, que foi o que houve aí de aumento de volume de vendas e também de aumento da importação de derivados de petróleo nesse período de um ano. Então a FUP interpreta esses números de uma maneira diferente com o que a gestão da Petrobras tem colocado para a grande imprensa a nível nacional. Na verdade, à custa dos consumidores brasileiros, a Petrobras ela acabou realizando a maior distribuição de dividendos de toda a sua história. E isso, como aqui colocamos, às custas do cidadão da cidadã, que não aguenta mais pagar pelo gás de cozinha, pelo diesel e pela gasolina, os preços que hoje são praticados devido aí ao que nós colocamos antes, devido ao preço de paridade de importação praticado desde outubro de 2016. Nós entendemos que esses lucros expressivos da Petrobras, que hoje estão sendo comemorados pelo mercado e pela atual administração da Petrobras, sobretudo pelos acionistas que, como aqui nós dissemos na Bahia e no Nordeste, estão lavando a jega, eles têm como um de seus pilares centrais a elevação dos preços dos derivados e, consequentemente, a redução desse excedente, desse bem-estar que o consumidor brasileiro tinha nas gestões anteriores, principalmente nas gestões do PT, aqui lembrando, nas gestões do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e na primeira gestão da Dilma Rousseff, quando os preços dos derivados de petróleo não tinham essa mesma política que hoje é praticada pelo governo Bolsonaro. Isso demonstra que esse governo e a atual gestão da Petrobras não tem limites para a maximização dos lucros, principalmente para os seus acionistas minoritários, ou seja, acionistas que estão em outros países. A atual gestão da Petrobras ela não tem limite algum e prefere declarar o lucro acima de tudo e acionistas acima de todos, inclusive acima do povo brasileiro. E qual seria a estratégia ideal para que a Petrobras pudesse ter uma recuperação ainda mais acelerada, David? Em um momento em que o mundo retoma uma trajetória de crescimento e anseia por combustíveis para fazer essa roda da economia girar. Bem, Anderson, é verdade que o mundo ele vai ter uma retomada do crescimento econômico pós-pandemia, com todas as limitações que estão estabelecidas, e, consequentemente, um aumento da demanda por derivados de petróleo, ou seja, por combustíveis em todo o mundo. E aqui no Brasil não vai ser diferente. Nós teremos aí um aumento da demanda interna por derivados de petróleo, aumento esse que já tem sido divulgado pela ANP, pela própria Petrobras,
que, por sinal, a ANP já colocou que o Brasil precisará de pelo menos 2 novas refinarias para atender a demanda interna que estará crescendo nos próximos 2 anos. É interessante que, apesar dessas expectativas bem consolidadas do mercado de petróleo e gás no mundo e aqui no Brasil, a gestão da Petrobras ela vai na contramão do que as grandes empresas petrolíferas, empresas de petróleo e gás, ou seja, empresas de energia, porque são empresas integradas, têm feito. Hoje essas empresas têm ampliado ou mantido a sua capacidade de refino, estão indo para outros setores da sua cadeia produtiva, como por exemplo, química, petroquímica, energias renováveis, para que as empresas elas se tornem mais resilientes, cada vez mais resilientes, às grandes oscilações que há no mercado de petróleo e gás. A Petrobras não tem feito isso. A atual gestão da empresa tem vendido ativos desses setores, estamos falando aqui de plantas químicas, petroquímicas que já foram vendidas, estamos falando de plantas ligadas à transição energética tão esperada pelo mundo, falando aqui de plantas de energia solar, de biocombustíveis, e faz com que, então, a nossa querida Petrobras, que já foi ali em 2011 a 4ª maior empresa de energia do mundo, ela se torne uma empresa apequenada, suja e menos resiliente a essas oscilações que sempre ocorrem no setor de petróleo e gás. Então, respondendo a sua pergunta, para que a Petrobras ela pudesse ter uma recuperação ainda mais acelerada diante dessa crise econômica promovida pela pandemia da Covid-19, uma crise principalmente do setor de petróleo e gás, ela deveria estar integrando ainda mais a sua cadeia e não vendendo todos esses ativos às escusas, como nós temos visto ao longo, principalmente desses últimos 5 anos, falando aqui do governo Temer, e agora, de uma forma muito acelerada, pelo governo Bolsonaro, cumprindo aí à risca o que o antigo ministro do Meio Ambiente, que está sendo investigado e que brevemente, com certeza, será julgado e preso, disse que é passar a boiada durante a pandemia, porque a população ela não terá capacidade de reação. Esperamos que, diferente dessa expectativa do governo Bolsonaro, a população se atente a isso, porque será a maior prejudicada caso essas privatizações ocorram e caso o mercado de combustíveis aqui no Brasil, pelo menos mais da metade dele, seja entregue à iniciativa privada internacional. O que se avizinha aqui no Brasil, David, é uma crise energética sem precedentes, que combina essa escassez de chuvas provocada pelo fenômeno das mudanças climáticas à falta de políticas públicas para o setor nos últimos anos. A possibilidade de um racionamento de energia nos próximos meses é real. A Petrobras poderia atuar de alguma forma, David, para tentar minimizar os problemas provocados por essa crise? Como se daria uma intervenção da nossa maior estatal nesse sentido? Sim, Anderson. Infelizmente, segundo grandes especialistas do setor energético aqui no Brasil, nós teremos, sim, essa crise energética sem precedentes na nossa história. Isso por conta justamente do que você colocou. Nós temos aí uma grande escassez de chuvas, que é provocada, obviamente, pelo fenômeno das mudanças climáticas, que são provocadas por conta da intervenção humana na natureza, e também, óbvio, por conta dessa falta de políticas públicas para o setor nos últimos anos, e aqui estamos falando principalmente nos últimos 5 anos. Por que nós colocamos essa linha do tempo? Porque nos governos, tanto do Lula quanto da Dilma, nós tivemos grandes obras no setor energético. E aqui falando tanto no setor elétrico quanto no setor de petróleo e gás. Nós tivemos a construção de grandes barragens hidrelétricas aqui no nosso país e tivemos também a construção de outras empresas que trouxeram fontes de energias renováveis para a nossa matriz.
Estamos falando aqui da ampliação do mercado de energia eólica aqui no país, de energia solar. Tivemos aqui a Petrobras Biocombustíveis entrando de uma forma muito pesada nesse setor e, infelizmente, nos últimos anos, a gestão da Petrobras ela parou de fazer esses investimentos e, mais do que isso, ela começou a vender esses ativos, como nós colocamos anteriormente. Nós tínhamos a possibilidade de reverter essa situação, mas agora, Anderson, sinceramente, é muito difícil. Diante da omissão e diante da não ação do governo federal e da gestão da Petrobras, nós temos problemas que estão instalados que são muito difíceis de serem revertidos. Se nós tivéssemos mantido o índice de investimento que nós tínhamos, principalmente até 2014, em energias renováveis, trazendo novas fontes, como aqui disse, energia solar, energia eólica, energia termoelétrica, aqui no caso falando das termoelétricas que funcionam à base de gás natural, principalmente, que por sinal a Petrobras foi responsável pela aquisição, construção e reforma de uma série de termoelétricas que garantiram, durante os governos do PT, que não houvesse e não houve apagões aqui no Brasil. Então, Anderson, nós tínhamos a possibilidade de fazer isso caso nós ainda tivéssemos uma Petrobras como uma empresa pública estatal que trabalhasse em prol do povo brasileiro e que trabalhasse em prol da nossa soberania energética, como ela vinha trabalhando. A Petrobras, como eu coloquei anteriormente, ela já não era mais uma empresa de petróleo e gás apenas, que explorava, produzia petróleo, refinava esse petróleo e distribuía para a população brasileira, para o mercado interno brasileiro. Não, a Petrobras ela já tinha se tornado, como também dissemos, uma empresa de energia, uma empresa integrada, uma empresa que já não ia apenas do poço ao posto esse que por sinal já foi vendido. É bom dar até esse alerta aqui, Anderson e Celeste, para a população que está nos ouvindo. Os postos da BR Distribuidora, da Petrobras Distribuidora, que a população tem acesso ainda e que abastece o seu carro, a sua moto, não são mais da Petrobras. Foram 100% vendidos para acionistas, principalmente acionistas internacionais. Então, nem o posto nós temos mais. Então, essa Petrobras, que ia do posto, ou do poço, não somente ao posto, mas também ao poste, porque ia às termoelétricas que geravam energia para a rede, que não era apenas do poço ao posto, nem apenas ao poste, mas que era a Petrobras que ia para as nossas casas, porque a Petrobras ela já tinha empresas subsidiárias que eram químicas e petroquímicas, e que geravam o plástico, que geravam o sabão, a vela, os móveis, que têm todos esses objetos uma composição de produtos oriundos do petróleo. Então, a Petrobras ela já não é mais essa empresa. Então, hoje, com essa gestão, com esse governo, não é mais possível, infelizmente, nós termos, Anderson e Celeste, uma intervenção da nossa maior empresa pública estatal nesse sentido, no sentido de arrefecer, de minimizar os problemas causados por essa grande crise energética que está sinalizada e que, segundo grandes especialistas do setor, já colocam, nós teremos sim racionamento de energia nos próximos meses, isso é real, isso foi dito até em cadeia nacional pelo ministro de Minas e Energia, o senhor Bento Albuquerque, almirante das Forças Armadas, que deveria estar defendendo a nossa soberania nacional, a nossa soberania energética, mas que infelizmente se submete ao entreguismo, à entrega das nossas riquezas, do nosso patrimônio ao capital
internacional. Então, infelizmente, Anderson, nós assistiremos nos próximos meses e principalmente no ano que vem, não somente uma política implementada pelo governo federal de racionamento de energia, mas temos a chance real do Brasil ficar na escuridão, principalmente nos rincões do nosso país, porque a nossa grande empresa Petrobras está sendo vendida aos pedaços e porque a nossa grande Eletrobras já teve a sua privatização aprovada no Congresso Nacional Brasileiro. David Bacelar, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui meu forte abraço. Eu que agradeço mais uma vez, Anderson e Celeste, a toda a produção do programa Faixa Livre, por esse convite feito à Federação Única dos Petroleiros e Petroleiras, a FUP. Quero aqui, desde já, parabenizar o Faixa Livre pela sua brilhante atuação no papel de informar a população brasileira, a população do Rio de Janeiro e região metropolitana e todos e todas que acompanham a rádio, não somente aí através das ondas, que seguem até os carros, até as casas, até os locais de trabalho, mas também através da internet, ou seja, o programa Faixa Livre hoje é ouvido em todo o mundo. Então, parabenizar ao Faixa Livre por esse papel importantíssimo, principalmente em tempos de desinformação, de mentiras, de fake news. Então, a imprensa livre, ela precisa sim ser reverenciada, apoiada, e a FUP, ela está aqui para sempre se colocar à disposição daquela informação verdadeira, daquela informação que traz argumentos válidos e verdadeiros para que a população brasileira esteja bem informada. Quero aqui mandar um abraço para todos os ouvintes que estão nos acompanhando, desejar um resto de semana muito bom para cada um e cada uma e que todos e todas estejam nos ajudando nessa defesa da Petrobras, que é um patrimônio público nacional e porque, como nós sempre dissemos, defender a Petrobras é defender o Brasil. Conversamos aqui com o coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros, a FUP, David Bacelar. E eu vou aproveitar agora, nesse tempinho que ainda me resta, para fazer a leitura aqui de alguns recados que vocês ouvintes nos encaminham pelas nossas redes sociais, pelo nosso site, pelo nosso e-mail. Como sempre, uma enorme quantidade aqui de recadinhos que vocês enviam aqui pra gente. Ó, eu vou começar pelo recado do Moisés Lima, que nos enviou pelo YouTube ainda no mês passado. Ele disse aqui o seguinte: bom dia, família Faixa Livre. Meus parabéns a você, Anderson, a toda a produção do programa, Celeste, Natália, Chiquinho, Paulo Passarinho, a quem eu não citei, pela excelente entrevista com o senhor Boaventura. Sendo um cidadão português, conhece muito bem os problemas brasileiros e, com muita lucidez, elencou todas as soluções e medidas que as esquerdas do Brasil devem tomar como providências para termos um país mais justo para todos. Um abraço a vocês. Moisés, eu te agradeço demais esse recado aqui, você nos envia esse elogio à entrevista que nós fizemos com o sociólogo português, o Boaventura de Souza Santos. Ele, de fato, nos deu uma entrevista muito lúcida a respeito de todas as questões que dizem respeito ao nosso Brasil. Te agradeço demais, tá bom, Moisés? Olha aqui, um outro recado também, um outro elogio, a mesma entrevista, ó, dessa vez do André Farias, pelo Instagram. Parabéns a todos do Faixa Livre pela excelente entrevista com o professor Boaventura de Souza Santos, uma das melhores que eu já ouvi, uma verdadeira aula. Que bom, André, que bom. Nós aqui da equipe do programa ficamos muito felizes pelo teu elogio e por você ter gostado da entrevista que nós fizemos com ele, tá bom? Muito obrigado para você, o André. Agora, pelo nosso site, o Tarcísio Lemos, na entrevista que nós fizemos com o professor Arruda Bastos, ele também elogia aqui o nosso papo com o professor. Ele diz: grande entrevista e esclarecedora da situação caótica que vivenciamos. Muito obrigado, Tarcísio, pelo teu recado e pela tua audiência, tá bom? Eu vou encaminhar esse teu recadinho aqui para o professor Arruda Bastos. Um abraço para você. Agora, no SoundCloud, na entrevista que nós fizemos com a professora Virgínia Fontes, o Alexandre Pérez faz uma observação aqui a respeito de um questionamento que eu fiz à professora. Eu confesso que eu não lembro desse questionamento, Alexandre, mas eu vou ver aqui o teu recado. Ele diz: essa risadinha sua denota que os bolsominions e os petistas possuem o mesmo genoma, como afirmara antes. Só para lembrar, em 2018, contrariando prognósticos de todas as pesquisas,
vocês que se dizem de esquerda insistiram no Haddad, aquele inepto, no lugar do Ciro como a única alternativa que inviabilizaria a eleição do genocida. Em suma, vocês, petistas, são corresponsáveis pelo genocídio desse país. São 1 milhão de mortos, números não oficiais. Bom, Alexandre, para começar, ninguém aqui do programa é petista. Essa aqui é a realidade. Aqui nós não defendemos nenhum partido, nenhum político. Nós defendemos ideais aqui no programa. Eu acho que se você escuta o Faixa Livre já há algum tempo, já devia ter percebido esse tipo de situação. Não há qualquer tipo de proteção a ninguém. Inclusive, nós criticamos ferozmente aqui o PT. Perdemos uma série de entidades patrocinadoras do programa justamente por esse motivo. Desde o início dos governos Lula, nós estabelecemos aqui no programa uma série de questionamentos que se chocavam a respeito das posições do Partido dos Trabalhadores lá atrás, no início da sua militância. Em especial, a esse acordo que eles estabeleceram com o grande capital pela governabilidade. Então, Alexandre, é uma inverdade essa sua crítica, essa sua acusação de que nós somos petistas, muito pelo contrário, meu amigo. Nós defendemos aqui o Estado brasileiro, o trabalhador brasileiro, essa é a verdade. Nós não defendemos em momento nenhum nem Haddad, nem Ciro, nós defendemos uma candidatura que se opusesse ao bolsonarismo e que fosse capaz de derrotar essa figura nefasta que agora ocupa o Palácio do Planalto. Infelizmente, isso não se deu. Mas pode ter certeza, meu amigo, que isso aí não foi culpa exclusivamente do Faixa Livre, muito pelo contrário. Nós denunciamos todo o tempo que representava esse cidadão chamado Jair Bolsonaro, mas infelizmente esse sentimento antipetista que se estabeleceu no nosso país acabou levando a essa tragédia que nós temos hoje em dia. Então, Alexandre, eu agradeço o teu recado, mas eu gostaria muito que você ouvisse mais o programa para perceber que não há petistas aqui no Faixa Livre, muito pelo contrário, tá, meu amigo? Essa crítica sua aqui ao Faixa Livre, infelizmente, não se sustenta. Muito obrigado aí pelo teu recado, Alexandre. Agora, o Robson Custódio, pelo YouTube. Os generais não emitiram nenhuma nota quando um general no Ministério da Saúde matou 300 mil brasileiros ou quando foram demonstradas evidências que 5 coronéis solicitaram propina, o que consuma o crime de corrupção na compra de imunizantes. Então essa nota dos generais veio a destempo. Olha, Robson, nenhuma nota dos generais nesses últimos tempos tem tido o mínimo de decência e consonância com a nossa realidade, né, meu amigo? Infelizmente, as Forças Armadas estão absolutamente alinhadas a esse projeto do bolsonarismo de estabelecer uma nova ditadura no país. Nós seguiremos aqui no Faixa Livre denunciando essas figuras das Forças Armadas que têm atentado contra a nossa democracia, seguidamente atacando as instituições do nosso processo eleitoral. Te agradeço demais o teu recado, tá bom, Robson? Agora, no Facebook, o Fábio Antifascista Ecopessoal diz o seguinte: é preciso que os protestos nas ruas sejam cada vez maiores e mais frequentes. A parte de informação e mobilização das consciências está ocorrendo com efetividade devido particularmente à revelação e à divulgação nas redes sociais dos crimes do governo Bolsonaro pela CPI e pela maioria das mídias empresariais de maior audiência. Mas o que importa politicamente mesmo é que se conquiste a maioria necessária no Congresso Nacional para aprovar a abertura do processo de impeachment. É uma verdade, Fábio, essa sua observação a respeito da necessidade de nós conseguirmos maioria no Congresso pela aprovação do impeachment. Mas a grande questão é que, infelizmente, o Centrão está absolutamente comprado pelo Jair Bolsonaro. Todas essas benesses que o ex-capitão vem oferecendo ao baixo clero lá no parlamento, sem contar os ministérios que estão sendo entregues a esses políticos, fazem com que esse cenário de impeachment do Jair Bolsonaro se torne praticamente inviável. Essa é que é a realidade, meu amigo. Não há qualquer tipo de horizonte a respeito do afastamento do presidente, ainda que ele seja necessário antes do fim do mandato. Parece que a única solução é que o Tribunal Superior Eleitoral casse a chapa Bolsonaro-Mourão por conta de todas aquelas provas a respeito de crimes eleitorais que foram cometidos pela campanha do Jair Bolsonaro. Mas, de toda forma, eu te agradeço aí o recado, tá bom, Fábio? Muito obrigado aí pela tua audiência. Lembrando a vocês, todos os ouvintes que queiram participar aqui do nosso Faixa Livre, podem mandar as suas mensagens pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, Twitter e Instagram, pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br,
pelo nosso e-mail, o ouvinte@programafaixalivre.com.br ou pelo nosso canal no YouTube, que é o Faixa Livre. Vamos agora a mais um intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o cineasta Silvio Tendler. Silvio Tendler, bom dia. Bom dia. É um prazer muito grande estar aqui nesse programa Faixa Livre, conversando com vocês sobre a Bolsa ou a Vida. Silvio, muito obrigado por você mais uma vez conversar aqui conosco no Faixa Livre. Silvio, foi com muita alegria que nós aqui no programa ficamos sabendo que você está com mais uma obra sua sendo lançada. Trata-se do documentário longa-metragem A Bolsa ou a Vida, que aborda o desmonte do conceito de bem-estar social, especialmente após essa crise provocada pela pandemia, e nos faz refletir sobre a incompatibilidade do neoliberalismo com o projeto humanista de sociedade. O documentário traz entrevistas com o filósofo Ailton Krenak, com o sociólogo Boaventura de Souza Santos, com o ex-ministro Celso Amorim, entre muitos outros estudiosos. Ele estreia no próximo dia 13 de agosto, agora na sexta-feira, na Mostra Ecofalante de Cinema, o mais importante evento sul-americano voltado à temática socioambiental. Eu gostaria que você começasse, Silvio, falando um pouco sobre esse documentário, o A Bolsa e a Vida. O que te motivou a produzir essa obra? Quais as inspirações que você teve para tentar traçar esse cenário social em um quadro de tantas dificuldades que o mundo atravessa? Que tipo de contribuição esse documentário oferece, na sua opinião, Silvio? A ideia de fazer a Bolsa ou a Vida surgiu da constatação que o planeta está se encaminhando para o seu fim. Ou nós tomamos uma atitude radicalmente em defesa da vida, ou nós, humanidade, 0,01% dos ocupantes do planeta, ajudaremos a passos largos a destruí-lo. Por outro lado, eu acho que não só o problema do filme, que o filme aborda, é a qualidade de vida do planeta, a qualidade da destruição desse planeta, mas, sobretudo, também a qualidade da vida do ser humano que habita esse planeta. Então, eu juntei a necessidade de defendermos o meio ambiente e o ser humano na sua essência. Eu coloquei de um lado da balança o ser humano e a vida no planeta, e do outro lado o cassino financeiro que vive da especulação financeira. Ora, nós não comemos dinheiro, nós não amamos dinheiro, nós não temos o dinheiro como uma necessidade essencial, mas ele hoje nos domina inteiramente. Aquelas notas de papel pintada são altamente predadoras e destruidoras da civilização. E o filme aborda essa questão de uma maneira muito forte e convicta. Ou nós salvamos o ser humano e a natureza, ou nós seremos todos exterminados nessa vida mais rápido do que a gente imagina. E a culpa por esse quadro de destruição do bem-estar social é apenas desse capitalismo desenfreado que está colocado, Silvio? Quais as reflexões que esse seu documentário traz na tentativa de explicar essa desvalorização da vida humana, a desconstrução da cidadania? O cassino financeiro tem como único objetivo o lucro. Ganhar, ganhar, acumular, acumular, acumular. Do outro lado da balança, nós temos hoje no Brasil mais de 15 milhões de desempregados. Nós não sabemos ainda, não auditamos a quantidade de pessoas que morreu por inanição nesses tenebrosos anos que nós estamos vivendo. Nós não temos, as pessoas estão desalojadas, perdendo suas casas, seus empregos, desesperadas por esse afã de lucro que esse cassino tem. Então, a luta do filme, a proposta do filme, é rediscutir o modelo civilizatório que nós vivemos. Eu espero que o filme possa mostrar às pessoas a necessidade de um mundo mais solidário,
de um mundo mais fraterno, de um mundo em que a natureza seja a centralidade, a qualidade da vida, a qualidade da água, a qualidade do ar, a qualidade da vida dos seres humanos, o respeito aos animais, o direito à floresta, o direito dos animais, e não apenas o lucro, o lucro, o lucro. E aí nós estaremos fazendo um mundo mais feliz e solidário para todos. Essa é a ideia da Bolsa Vida. Você diz na apresentação do documentário, Silvio, que ele se trata de um filme manifesto que incorpora diferentes olhares em um quebra-cabeças sobre o Estado, a financiarização, a desigualdade, a vida nas cidades, nas florestas e no campo, e as portas de saída para o pandemônio em que vivemos. Eu gostaria que você falasse justamente a respeito disso, Silvio. Quais seriam as saídas para nós voltarmos a ter o conceito de cidadania minimamente estabelecido no nosso país? Esse filme manifesto não pede muito. Ele pede bem-estar social para todos. Ele pede qualidade de vida para todos. Ele pede moradias decentes, casas aeradas, água encanada para todos, esgoto para todos, transportes dignos, educação, cultura, ciência, lazer. O que o filme pede é o mínimo que os seres humanos necessitam. Então, esse cassino financeiro que nasce em Wall Street e se espraia mundo afora tem que ter um fim. Nós temos que dar um basta. A população mundial merece ser bem tratada. A população mundial não pode continuar sendo tratada dessa maneira, que é impossível a gente continuar vendo as pessoas morrendo, afogadas no Mediterrâneo, tentando fugir das suas regiões normais, naturais, para encontrar um emprego nos Estados Unidos, na Europa. É uma concentração de rendas excessiva hoje no mundo. Ao mesmo tempo que a fome e o desemprego se espraiam pelo Brasil, nunca se vendeu tanto barco de luxo como agora. É desumano, é desigual. O neoliberalismo é extremamente perverso. Então eu acho que essa luta da gente por qualidade de vida melhor para todos é o que o filme propõe. E o professor Boaventura Sousa Santos, ele apresenta uma solução: o fim do regime do patriarcado e a instauração de um regime do matriarcado. Eu acho que com isso nós vamos conseguir construir uma sociedade mais humana, mais justa e mais solidária. Faltou alguém nesse documentário, Silvio? Houve alguém que você gostaria que participasse, mas não pôde ou se recusou a conversar com você sobre esses temas de enorme importância? Eu sempre digo que memória é desejo. Então, a gente, quando está fazendo um filme como esse, a gente corre, quer ouvir todo mundo de todos os costados. Alguns não querem, outros não podem, outros não acreditam no projeto, outros não querem se comprometer com o projeto. Então eu entendo, eu não reclamo. Eu acho que se a pessoa está no filme, é porque ela quer, ela se dispôs a colaborar, a trazer uma reflexão para esse tipo de trabalho. Se ela não está no filme, é porque ela não quer. Então eu respeito o desejo dela e aí eu passo adiante. Às vezes meus assistentes dizem: mas que chato, essa pessoa não topou, aquela pessoa não topou. E eu digo: olha, memória é desejo, de repente essa pessoa topa falar para outros, não para mim. Então vamos deixa rolar. Eu não me preocupo muito com isso e eu sigo em frente. Eu posso dizer com toda tranquilidade que eu não sinto falta de ninguém que não esteja no filme. E agradeço profundamente a todos os que toparam colaborar e estão juntos com o nosso projeto. Eu queria dizer que esse é um filme plural,
É um filme construído com o apoio de muitos parceiros, foi feito passando o chapéu entre sindicatos, federações, confederações, conselhos, pessoas físicas que se dispuseram a ajudar. É fundamental a participação e o depoimento dos que aceitaram participar e, sobretudo, fundamental a participação daqueles que vieram representando a sua realidade. Eu tenho nesse filme a voz, a palavra e a presença de quilombolas, povos originários, moradores de favela, estudantes de arquitetura, trabalhadores uberizados, artistas de talento. Montar esse quebra-cabeça foi muito, muito complicado, mas ao mesmo tempo exibir esse filme, apesar da temática muito dura, é um filme extremamente prazeroso e que eu fico muito feliz de ter feito. Silvio, como eu já citei, o seu documentário participa da 10ª Mostra Ecofalante de Cinema, um evento muito tradicional aqui no nosso continente. Eu queria te ouvir a respeito da importância dessa mostra, especialmente para revelar novos produtores de conteúdo audiovisual, novos documentaristas, profissionais que vão registrar esse momento de crises múltiplas que o mundo atravessa. Tenho toda a gratidão à Mostra Ecofalante por ter me abrigado. Na verdade, não é a primeira vez que eu apresento um filme na Ecofalante. Já recebi prêmio com outros filmes e já fui homenageado pelo conjunto da obra com uma retrospectiva pelo Ecofalante. No meu entender, esse é o festival mais importante do Brasil com a temática da ecologia e do meio ambiente. Já participei de diversos, pretendo participar de tantos outros e tenho uma dívida de muita gratidão nesse momento tão complicado que nós estamos vivendo, eles ajudarem a lançar o filme. Então, a Bolsa ou a Vida está acontecendo graças a essa parceria com o Ecofalante, e eu estou muito feliz de estar aqui dentro e estar podendo contribuir com eles também na divulgação desse trabalho, desse projeto, que é muito rico, e fico feliz de que a gente possa estar dialogando a partir e dentro desse festival. A Bolsa ou a Vida tem tudo a ver com a Mostra Ecofalante. Então estamos juntos, eu estou muito feliz e agradeço ao Chico Guariba e a essa equipe maravilhosa que faz esse festival, a possibilidade que eles estão me oferecendo atualmente de apresentar a Bolsa ou a Vida. Muito obrigado, gratidão para sempre. Por falar nisso, Silvio, como é produzir conteúdo hoje em um país que tem uma gestão voltada à destruição, ao desmonte das nossas expressões culturais? Tivemos aí recentemente esse incêndio na Cinemateca Brasileira, lá em São Paulo, que eu imagino deva ter te atingido de maneira muito forte. Você tinha alguma obra sua lá na Cinemateca que acabou perdida nesse incêndio? Qual é o sentimento que fica em alguém que dedicou e dedica toda uma vida à produção de conhecimento e de memória ao nosso país como você, Silvio? Anderson, deixa eu te falar. Foi com muita tristeza que eu assisti aquelas cenas do incêndio da Cinemateca. É muito doloroso, é muito dolorido a gente ver nossa memória indo embora, lambida em chamas, pela irresponsabilidade de um governo que, na verdade, conspira contra a arte e a cultura desde o seu primeiro dia. Desde 2019 nós estamos vivendo essa crise. Então, paralisadas as produções, paralisada a arte, agravada com a pandemia, só podemos trabalhar de forma remota. Eu conheço muitos artistas passando necessidades. Fiz um filme sobre arte urbana e vi os artistas que recolhiam seus recursos
nos sinais da cidade, nas esquinas, nas praças, passando necessidades. E esse governo completamente ignorando, alheio a tudo que acontecia com o seu povo. Nós vimos o que aconteceu com esconder as vacinas do povo brasileiro. Mais de 560 mil mortos. Isso é uma loucura, isso é uma guerra civil impensável. É insano o que nós estamos vivendo. Os filmes que eu perdi com o incêndio da Cinemateca são, sobretudo, os filmes futuros, porque, na verdade, a memória ela não existe apenas para preservar imagens, ela existe para promover trabalhos futuros. E, ao deixar incendiar parte da nossa memória fundamental na Cinemateca brasileira, eles estão nos impedindo de fazermos filmes utilizando materiais de arquivo. Nossa luta é muito grande para restabelecer esse material, para salvar essa memória, continuar produzindo e refletindo nesse país. Esse trabalho nós não paramos aqui e vamos continuar até o final. Não vamos ceder, e eu digo, dentro do movimento Estados Gerais da Cultura, que é o movimento que eu presido, que com arte, ciência e paciência nós mudaremos o mundo. Silvio Tendler, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui meu forte abraço. Anderson, eu agradeço o convite, essa convivência contigo, com os nossos ouvintes. Fico muito feliz de fazer parte desse programa, ter trazido um pouco das minhas ideias, do meu universo. Espero que vocês tenham gostado e, sobretudo, que vocês assistam o filme, que vocês assistam A Boa Sua Vida, que é fundamental para compreender o momento que nós vivemos hoje. Eu agradeço esse convite, estou aqui à disposição de todos e todas para outras conversas, outros debates. Eu acho que nesse momento de pandemia nós temos que estar mais do que nunca unidos. Então eu agradeço mais uma vez a Faixa Livre, a você, Anderson, pelo convite, e me coloco inteiramente à disposição para debates futuros. Muito obrigado, bom dia a todos e todas. Conversamos aqui com o cineasta Silvio Tendler. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui ligadinhos na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!